Entende? Bom, agora é importante o teu depoimento aqui, porque desmistifica aquela ideia de que o segmento social é só contra, né? Claro que não, a gente não tem essa postura, principalmente na nossa associação, nós não temos essa postura. Eu estou dizendo, nós pensamos em trapichas na frente da orla gastronômica de Coqueiros. Para quê? Para que as pessoas, revitalizar. no sábado à tarde, cheguem com sua lancha, desçam, almoçem, tomem seu café, voltem de barco para casa. Esse então, ponto é assim, fundamental. A coisas... destinação náutica é uma das maiores carências da nossa cidade. Porque não adianta você ter a marina. Você tem que ter onde ir com o barco quando sai dela. E essa solução dos trapiches, que inclusive a prefeitura vem trabalhando, não é, secretário? É fundamental porque as pessoas fazem isso exatamente, chegam no trapiche. Ernesto, uma coisa que não pode acontecer é assim, se constrói uma grande marina e o acesso ao mar naquele local da marina fica proibido para as pessoas. Perfeito. Não, E isso, a praia deixa de ser questão da pública. acessibilidade. Então, assim, se for assim, é ilegal. A estratégia de urbanismo utilizada na construção dessas marinas, ela não pode constranger Mas o isso, acesso na hora das de elaboração pessoas. do plano Sim. de Mas isso é urbanismo, consenso. Claro, mas da aí, por Marina isso que o e estudo do de licenciamento impacto- ambiental, isso é obrigado a ser olhado pelos técnicos para você ter para aprovação. Se Sim. você tiver contra... O que a lei diz? Que você tem que ter um acesso a cada 120 metros. Se você não tiver, o projeto não vai ser aprovado. em primeiro lugar, Não, é mas preciso nós fazer uma temos distinção. vários exemplos na cidade de empreendimentos que eles, teoricamente, deixaram acesso, mas que as pessoas, de um modo normal, a população em geral, ela se sente constrangida de chegar, porque ela acha que aquilo ali não é dela. Então, será que eu posso passar daqui para lá? Porque as estratégias de urbanização utilizadas, elas inibem. Elas Mas constrangem as só quero pessoas. dizer o seguinte, enquanto isso é uma coisa bem real, tá? Enquanto não houver mobilização da sociedade em cima disso, o poder público não é onipresente. Ele não consegue ter fiscalização e presença de técnicos em todas as áreas. Bom. E tem porque eu ainda hoje, em uma reunião, disse o seguinte: a fiscalização se deve 95% por denúncia e 5% por atuação direta. Vamos Isso é pura verdade. para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e o que muda na cidade com o plano de gerenciamento costeiro aprovado agora há pouco na Câmara Municipal. Quando falo agora há pouco, eu digo recentemente, né? Foi na última semana. O Ayrton Prat, na Serraria São José, o plano deve prever que durante 10 anos a Marinha gerencia as águas. É a opinião do Ayrton. Juarez Silveira, ex-vereador Juarez Silveira, parabéns a Beatriz, que tem se dedicado ao assunto junto à comunidade nos últimos anos em relação às declarações do Howen, engenheiro Howen, secretário do Meio Ambiente, diz que são bons esclarecimentos, diz aqui o ex-vereador Juarez Silveira. Bom, agora nessa reta final do Conversas Cruzadas, o cenário, para a gente fechar, o cenário, ele é positivo no entendimento do senhor, vereador? Melhor do que uma lei mal feita é não ter lei. Pior do que não ter feito pelo menos um incentivo que mobilizasse a sociedade representada, poder público, poderes concedentes, poderes do empresariado e outros que deverão ser representados, é fundamental. Há uma grande oportunidade ainda na regulamentação, desde que haja um entendimento de que as necessidades normais e públicas sejam acima das questões de interesses particulares. Essa é a minha grande preocupação, que as questões de regulamentação e de licenciamento tenham que ter todo o cuidado. Nós somos de Florianópolis, repito, que aqueles que adotaram essa cidade por amor querem vê-la virada para o mar. Nós temos uma característica açoriana que nos virávamos, a porta da sala era para a rua e o banheiro ficava para o mar. Isso é uma característica que precisa mudar. Florianópolis precisa se virar naturalmente ao mar, mas ele não pode esquecer de usos comuns. Nós temos potencialidades que são tão quanto importantes a essa questão que está se fundamentando. Eu repito, essa é também, como aqui disse a colega de mesa, é um dos itens a serem observados e não o item fundamental. Para que se traga grandes embarcações, precisa ter arruamento, precisa ter saneamento básico que atenda, precisa de condições de infraestrutura para absorver, senão vai se largar todo esse povo aqui e se dizer, e agora? Quem faz? Mais fundamental, o zoneamento ecológico, econômico vem antes de tudo isso. Por mais que não se queira discutir tecnicamente, se o plano diretor não for agilizado e incorporado o quanto antes uma proposta de zoneamento, nenhum uso vai poder ser dado de novo ou ainda se poderá dar e vai se continuar
na mesma situação que nos encontramos. Ernesto, qual é o cenário? Bom, uma coisa muito importante é que o gerenciamento costeiro ele visa também a preservação do paisagismo natural e a recuperação das áreas degradadas. Porque hoje em dia não se pode pensar em turismo em um ambiente degradado, em processo de degradação acelerado, como é o caso de Florianópolis hoje. Agora, sem ordenamento, o que acaba acontecendo é um processo de ocupação irregular das nossas áreas de preservação permanente e a favelização da orla e dos nossos maciços, né? O gerenciamento costeiro ele vem auxiliar esse processo. Agora, como foi dito aqui na mesa, é a fiscalização da população e a ação firme do poder público. Aí nós podemos garantir um bom processo. Beatriz, vamos avançar? O cenário é animador? É positivo. Para nós lá de Coqueiros a gente tem uma grande expectativa, porque nós pretendemos ser o piloto do projeto Aula em Florianópolis. Já estamos em tratativas com a Secretaria do Patrimônio da União, né? E precisamos avançar agora juntamente com a Prefeitura. E a ideia é de uma grande transformação urbana lá no local, inclusive até possivelmente por uma operação urbana consorciada, que é um instrumento do Estatuto das Cidades, em que participam todos os parceiros possíveis da iniciativa privada, moradores, enfim, investidores, né? E inclusive autossustentável financeiramente. Então a gente está dando uma proposta, eu diria assim, bem avançada nesse sentido, então a expectativa com isso é boa. Engenheiro Howen, quais são os próximos passos a partir de agora? Bom, primeiro nós temos que lembrar que nós estamos com um plano diretor vigente e que o plano diretor que está em discussão é futuro. Então, vamos dizer assim, se nós tivermos uma regulamentação do gerenciamento costeiro, ele será à luz do plano diretor atual. E ele será, ainda com pontos específicos, podendo, então, no futuro se integrar ao plano diretor que está em discussão e que será levado à Câmara para a deliberação final. Essa é a grande parte. Do resto, eu acho que está de parabéns toda a Câmara de Vereadores, mesmo aqueles que não votaram na lei, porque discutiram-a amplamente. Inclusive, digo até que a forma como foi apresentado um substitutivo de lei por um vereador, ele não poderia ser aprovado, e isso os vereadores tiveram com muita competência para isso, porque ali estava autorregulamentado. Então, o que ele fazia? Estava engessando um processo que cada vez que tivesse que ser mudado, tinha que ser feito um aditivo à lei. Substitutivo global do Jaime Tonello. Exatamente. Isso, então, esse seria efetivamente uma lei que poderia prejudicar a cidade. Isso não aconteceu, agora vamos à regulamentação, a sanção da lei pelo prefeito, a regulamentação da forma como a sociedade realmente exige, e entendo isso, teremos toda a sociedade como fiscais. Esperamos que a cidade realmente se volte para o mar e a gente possa usar isso como fonte de riqueza e não só como fonte de beleza. Bom, nós já estamos praticamente sobre a hora. Antes do encerramento, porque se comentou há pouco que o plano de gerenciamento costeiro traz algo que já existe na legislação, que é a tal da acessibilidade. Se não estou enganado, a lei federal prevê que a cada 30 metros, se não estou enganado, 120 metros, 120 metros, haja um acesso ao mar. Eu citei o exemplo da Cachoeira do Bom Jesus, onde há muita dificuldade, tem algumas servidões, alguns caminhos, né, para o acesso ao mar, mas há muita ocupação, Ribeirão da Ilha, mas há muita ocupação privada. Temos que lembrar... Há alguma intervenção pontual da Prefeitura nessa área? Temos que lembrar o seguinte, no mês de dezembro do ano passado, a Prefeitura de Florianópolis fez uma intervenção em toda a Cachoeira do Bom Jesus, tirando muitos acessos particulares, derrubando todas as fontes particulares, autorizando exclusiva e construindo somente as públicas, onde tivemos um grande embate com a sociedade que lá estava e estamos mantendo o acesso público de todos os equipamentos. E, inclusive, os privados que nós autorizamos a reconstruírem foram de um projeto aprovado pelo IPUF, e que tenham acesso público para que todos possam usufruir. Boa medida. Muito obrigado pela atenção de todos hoje no Conversas Cruzadas na TV Com. E já antecipamos o debate sobre o dia da mobilização contra a violência e a exploração sexual infanto-juvenil, celebrado nesta quinta-feira. Este vai ser o assunto para amanhã. No Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau!